Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Bem, nós vamos então dar continuidade ao curso, agora estudando aplicações do que nós vimos até agora. Nós vimos a parte da reflexão, e já estudamos os espelhos planos, esféricos, e estudamos a segunda parte, que é muito importante, que é a parte da refração da luz. Então, nesse vídeo, nós vamos fazer algumas aplicações importantes para o estudo de um tópico que é o estudo de lentes delgadas. Então, vocês conhecem já algumas lentes, inclusive no nosso olho, nós temos em cada olho duas lentes, que nós vamos estudar no tópico de instrumentos ópticos. Então, aqui eu tenho uma lupa que é uma lente, e existem vários tipos de lente, dependendo então do raio de curvatura, claro, do material. Então nós vamos estudar como se forma a imagem numa lente. Então vocês estão vendo aqui que ele serve para aumentar a imagem. Então vocês estão vendo que há um aumento da imagem, mas também não só aumento, dependendo então do tipo de lente, nós temos também uma diminuição da imagem. Então isso vai depender então do raio de curvatura, do formato dessa lente. Então nós temos muitas vezes lente como essa aqui, que nós temos esse lado é plano e esse lado é convexo. Então aqui nós temos uma lente chamada plano convexa, e nesse caso é feito de vidro. Também temos lentes que são feitas de acrílico. Esse aqui é uma lente feita de acrílico. Então são de material transparente, né? Então muita gente usa óculos, né? Então esse óculos você pode ter de vidro comum, um vidro óptico mais caro, pode ter de cristal ou um outro material que seja transparente. Nós temos então vários tipos de lente, e os livros didáticos geralmente representam pelo perfil da lente. Então vocês estão vendo aqui, neste caso, eu tenho um perfil da lente que vocês estão vendo aqui. Então é representado apenas o perfil da lente. Então ela é mais fina nas extremidades e ela é mais alargada no centro. Então essa é uma lente que eu chamaria de uma lente biconvexa. Tem duas superfícies convexas. E eu tenho também, neste caso, uma lente que é uma lente que ela neste caso, tem duas superfícies côncavas. Então são superfícies, uma lente chamada lente bicôncava. E tem comportamento diferente quando a luz atravessa tanto a lente biconvexa como a lente bicôncava. Então nós temos vários tipos de lente. Por exemplo, temos esse tipo de lente de acrílico, uma lente de vidro, vários tamanhos também. Então depende da finalidade. No celular de vocês certamente tem uma câmera, e ali tem uma micro lente, uma lente muito pequena também, para registrar imagens e fazer vídeo. Bom, nós vamos então estudar, neste caso, a formação de imagem por lentes. Mas antes disso, nós vamos estudar um caso mais geral, isto é, a formação de imagem por um dióptro curvo. E a partir daí, nós vamos estudar a lente. O dióptro é uma superfície que separa dois meios. Então, se eu tenho, por exemplo, uma água e ar, então existe uma superfície de separação. Esse é um dióptro. Então, no caso de uma piscina, o dióptro é plano. Então, eu tenho a parte de cima que é o ar, e a parte de baixo que é a água. Então eu tenho esse dióptro, que é um dióptro plano. Nós vamos estudar um dióptro curvo, então como esse aqui. Então eu tenho aqui essa superfície curva, então eu tenho que separa, isso está envolvido pelo ar. Então eu tenho, no caso, uma separação desse dióptro curvo entre o ar e o vidro. Então, nós vamos agora deduzir essa equação
E a partir daí nós vamos usar essa equação para estudar a lente e também o fabricante de lente. Como se fabrica uma lente? Quais são as características importantes? Quais são os parâmetros que entram na fabricação de lente? Vamos obter agora a equação do dióptro curvo. Então vamos traçar um dióptro curvo que tem um centro de curvatura C e raio R. Então, consideremos também que o índice de refração do meio externo é N' e do dióptro seja N maior que N'. Vamos considerar aqui um eixo de referência para medidas em relação a esse dióptro. Então aqui está o eixo. E considerar esse ponto como sendo o vértice para fazer as medidas. Vamos considerar então, nesse dióptro, um ponto luminoso O. E queremos então, usando a lei da refração, obter a imagem conjugada por esse dióptro. A imagem do ponto O conjugada por esse dióptro. Precisamos traçar dois raios de luz. Bom, um deles é esse próprio raio de luz que está passando pelo vértice e pelo centro do dióptro curvo. Vamos escolher um outro raio, por exemplo, esse raio de luz aqui, formando um certo ângulo com a direção horizontal, incidindo então com um certo ângulo. E a condição é que esse ângulo seja pequeno, isto é, nós estamos trabalhando sempre na condição paraxial, de forma que as contas ficam um pouco mais simplificadas. Então, nós vamos considerar agora a trajetória desse raio de luz incidindo nesse ponto. Vamos chamar esse ponto de ponto A. E vamos então traçar a trajetória passando de N' para o meio N. Então nós temos que traçar normal, neste caso é a direção que passa pelo centro, que é a direção do raio, e devido a essa condição de N' ser maior que N ser maior que N', então nós vamos ter essa trajetória. Então, de modo que nós vamos encontrar esse raio com que nós acabamos de traçar. Essa então é a imagem conjugada do objeto O por esse dióptro curvo. Que relação que existe entre as distâncias envolvidas e o índice de refração e esse raio do dióptro? Então vamos fazer algumas considerações aqui na matemática para obter esse raio. Então vamos traçar essa trajetória e vamos nomear alguns ângulos aqui. Então, chamando esse ângulo de incidência alfa, lembrando sempre que esses ângulos são ângulos pequenos. Então, por questão didáticas, estamos traçando aqui um ângulo um pouco grande, mas na verdade esse ângulo são ângulos pequenos, menos de 10 graus. Alfa, esse ângulo é beta, esse ângulo é gama. E como nós estamos usando essa convenção, o ângulo de incidência I, esse é o ângulo de refração R. Então, a partir daqui, nós podemos obter essas relações. Vamos também chamar
a distância do objeto até o dióptro, essa distância de P, nós estamos usando sempre essa convenção do objeto até a superfície ou do espelho ou da lente, ou do dióptro de P, e P' a distância da imagem até esse vértice. Então esse seria P'. Essa altura vamos chamar de Y. Essa é a altura Y. É claro que para pequenos ângulos, praticamente essa altura, esse segmento é igual a esse arco. Nós vamos considerar para facilitar nossas contas. Bom, então agora nós vamos obter a equação considerando alguns ângulos aqui. Considerando o triângulo OAC, nós vemos o quê? Nós vemos que esse ângulo I é um ângulo externo e tem alfa e beta, ângulos internos não adjacentes. Então, dessa forma, nós temos que esse ângulo I é igual a alfa mais beta. Da mesma forma, no triângulo AIC, o ângulo beta é a soma dos internos não adjacentes, R, esse ângulo R e gama. Então, podemos escrever dessa forma. Então, triângulo OAC, o ângulo I é igual a alfa mais beta. E o triângulo ACI é igual a o ângulo beta é igual a I, R mais gama. Portanto, R é igual a beta menos gama. Por outro lado, nós temos que fazer algumas aproximações aqui. Então, o que nós temos de aproximação é que a tangente do ângulo alfa é praticamente igual a alfa e é igual a, olhando na figura, seria y sobre P. Tangente de beta da mesma forma é igual a beta e é igual a y sobre R. E o tangente de gama é igual a y sobre P'. Então nós temos essas relações. Agora, usando então a lei de Snell, vamos aplicar para o percurso do raio de luz. Neste caso, usando então a lei de Snell, há uma incidência I, no meio N', há um ângulo de refração R, no meio N. Então, nós temos a lei de Snell escrita da seguinte forma. Então, a lei de Snell escrita da seguinte forma. N' seno de I é igual a N seno de R. Então, para ângulos pequenos,
podemos escrever essa equação como nós vimos, que a tangente é praticamente igual ao seno, é igual ao ângulo, medido em radianos. Então, de forma que nós temos n' vezes i, esse aqui seria igual a n vezes r. Então, essa é uma aproximação da lei de Snell. Então, se considerarmos o que nós acabamos de deduzir aqui, esses ângulos, podemos então escrever, como nós temos aqui, que I é igual a alfa mais beta, e R é igual a beta menos gama, podemos escrever então dessa forma, N' vezes I, alfa mais beta, e é igual a N vezes beta. Então, N vezes R. Então, R é beta menos gama. Então, nós temos essa relação. E, portanto, N' alfa mais N' beta é igual a N beta menos N gama. Podemos escrever dessa forma também. N' alfa, passando para o primeiro membro, mais N gama, é igual, passando isso para o segundo membro, nós temos o beta é comum, beta é igual a N menos N'. Então, nós temos essa equação. Mas temos que lembrar que nessa solução aqui, que alfa, temos alfa, beta e gama. Então, alfa é y sobre p, beta é y sobre r e gama é y sobre p'. Então, substituindo, nós temos n' y sobre p mais n gama é y sobre p' é igual a beta, então seria y sobre r, n menos n'. Então, para essa condição de raio paraxial, então não depende dessa distância, da altura. Então, nós temos essa equação, n' sobre p mais n sobre p igual a n menos n' sobre r. Então, essa é finalmente a equação do dióptro curvo. Isto é, quando nós colocamos um objeto a uma distância p, do dióptro, no meio n', há uma distância p', que faltou p', há uma distância p', nesse meio de incerfração n, ela obedece a essa equação. E aqui entra o parâmetro importante, que é o raio dessa calota esférica, desse dióptro esférico. Então, essa é uma equação extremamente importante que nós vamos utilizar no vídeo seguinte para deduzir a equação do fabricante de lente e também a equação da lente. Como exercício, vocês podem fazer uma brincadeira aqui. Isto é, será que essa equação vale para o caso do dióptro plano? No caso de dióptro plano, sabemos que o raio de curvaturas é infinito. Então, no caso do dióptro plano, aqui temos o infinito, então ela se traduz somente no primeiro membro. Então, fica n' sobre p mais n sobre p' igual a zero. Então, essa é a equação do dióptro plano. Então, ficaria como um exercício vocês verificarem, por exemplo, uma questão que é interessante, de você estando, por exemplo, na beira de uma piscina,
E suponhamos que a profundidade da piscina seja, só para questão de cálculo, de 4 metros. E você olha o ladrilho, e a questão é essa. Para você, qual é a profundidade aparente desse ladrilho, olhando praticamente na vertical? Então você vai ver que dá uma sensação de uma piscina ser mais rasa. Existe então uma profundidade aparente. Então eu quero que vocês façam esse cálculo. Lembrando sempre que N' é o primeiro meio, como nós vimos aqui, nessa equação aqui. Aqui tem o primeiro meio, esse aqui, vamos escrever aqui, o primeiro meio, a luz veio desse primeiro meio, esse aqui é o segundo meio, Então essa equação tem que ser trabalhada nessa direção, né? Então, neste caso, você tem o primeiro meio, a luz vem da onde? Vem do fundo da piscina, então esse é o primeiro meio, é a água, e o P é a profundidade da piscina, nós estamos falando em 4 metros, e aqui é o segundo meio, nesse caso você está olhando de fora da piscina, então é o ar, e essa é a condição que você vai calcular, qual é a profundidade aparente da piscina. Então, olhando praticamente na vertical. E para facilitar, você pode considerar o índice de fração d'água como sendo 4/3, apenas para efeito de cálculo. Faça exercício para vocês aplicar e fixar os conceitos.